Gurizada, então essa é a segunda parte do vídeo, em que eu vou detalhar as outras 3 perguntas que me foram feitas. Muito boas, por sinal, além das outras que também eram boas, né? Mas vamos lá, alguém pediu para detalhar a morte estelar de formação de buracos negros. Talvez eu vou entender que vocês não compreenderam bem como isso acontece. Eu expliquei de maneira bem simples e genérica na folha de propósito, porque a ideia não era a gente se aprofundar muito em buracos negros. Para a gente poder compreender melhor, a gente precisaria de um conhecimento em física, que é a relatividade einsteiniana, relatividade que Albert Einstein desenvolveu. E eu não julgo que seja bem o momento mais adequado da gente conseguir compreender ela, nem que seja basicamente. Acho melhor deixar ela para um outro momento. Então, por isso que talvez ficou um pouco vago. Mas eu vou fazer umas analogias para a gente compreender melhor como é que é essa história de uma estrela poder morrer de diferentes formas. Tá? Morrer entre aspas, né? Mas é como o pessoal chama. Vou fazer uma analogia aqui, comparando a uma parede de alvenaria, tá? Tijolo preso no outro com cimento, e daí tem um reboco. O que acontece com a parede se eu dou uma pancada nela? Aqui tá a analogia. Vocês vão dizer que depende da força com que eu dou a porrada. Vamos ignorar outras coisas, como, por exemplo, a resistência do concreto ou a pancada ou qualquer outra coisa, tá? Vamos pensar que todos os concretos no mundo são perfeitamente iguais, tá? O que vai acontecer com a parede? Bom, se eu dou uma pancada muito fraquinha, provavelmente nada. Se eu dou uma pancada um pouquinho, talvez mais forte, talvez a parede dê uma vibrada, talvez onde que a pancada pegue, o reboco dê alguma fissura ou dê uma lascada, faça um buraco, eu apenas rompo com o reboco. Se a pancada é muito forte, provavelmente o reboco pode se quebrar a ponto de cair fora. Se a pancada for mais forte ainda, além de quebrar o reboco, provavelmente eu vou quebrar tijolo junto, ou até fazer um furo na parede. Se a pancada for horrivelmente forte, talvez até a parede vai junto com a pancada, como por exemplo um caminhão, né, atropelar um muro, alguma coisa do tipo. Então, aqui a gente percebe que quanto maior a pancada, a consequência sobre a parede vai ser diferente. A analogia com estrelas está aqui. Dependendo do tamanho da massa que a estrela tem quando ela nasce, tá? E também da matéria que ela tem à disposição à volta dela, dependendo da massa, então a quantidade de matéria que tem quando ela nasce, ela vai ter uma morte, ela vai ter um fim diferente, bem lá na frente. Bem lá na frente, disse bilhões de anos para frente. Tá? Eventualmente ela vai continuar sugando matéria, se a quantidade de matéria que ela tem para sugar é, tipo, incrivelmente o máximo de grande que há, que é possível, digamos assim, para uma estrela engolir, o que vai acontecer é que ela vai acabar explodindo. A pressão de matéria dentro dela, né, ali de material fundindo nuclearmente, né, fundindo de derreter, mas átomos fundindo, vai provocar a liberação de energia, vai fazer o plasma expandir com uma força tão absurda que a gravidade não consegue controlar, né? E ela acaba expelindo matéria muito rapidamente para tudo que é lugar, tipo, não é tipo a distância do nosso sistema solar, tipo, se o Sol explode, não é que vai material até o fim do sistema solar, não, vai material para outras galáxias, inclusive. Luz e matéria vai para outras galáxias ou ao redor da galáxia. Uma explosão absurda. Essa explosão é chamada de supernova. Agora tem a outra ponta. A outra ponta é se a estrela não tem lá tanta massa. O que vai acontecer é que a pressão que o plasma faz tentando aumentar o tamanho da estrela meio que se equilibra com a força de gravidade que a gravidade ela vai tentar comprimir a estrela. Se essas forças elas razoavelmente se equilibram, a gente tem uma estrela estável, como é o caso do nosso Sol e de tantas outras estrelas que a gente é possível enxergar por aí no céu noturno. Agora, tem um meio do caminho, por assim dizer. É possível que a massa da estrela seja suficientemente grande para que ela continue engolindo matéria, né? Ela não fica estável, ela continua cada vez mais engolindo matéria até que ela chegue a um tamanho em que ela não consegue explodir, ou seja, não consegue virar uma supernova, mas ela é tão grande que a gravidade dela é tão intensa que nem a luz consegue fugir dela, por assim dizer.
Tá? Para entender bem isso, essa questão da luz, não conseguir fugir dela, a gente teria que estudar a relatividade de Einstein, mas por enquanto a gente fica só com essa ideia vaga, por assim dizer, que a luz ela consegue escapar, como escapa do Sol, né, quando a gravidade não é tão grande, mas tem estrelas que a gravidade é tão grande que nem a luz consegue escapar, e o que a gente vai ver se apontar um telescópio vão ser talvez estrelas ou matéria orbitando um ponto onde não se enxerga nada. Tá? Isso então é um buraco negro, uma estrela em que a luz não escapa dela. E daí o que vai acontecer é que ela continua engolindo matéria, mas não vai chegar ao ponto de explodir. Pelo menos não, em princípio, né, dado a quantidade de matéria que geralmente tem em torno de um buraco negro. Tá? Isso seria então tentar dar um pouco mais de detalhes a respeito do buraco negro. Dentro do tempo e também o que a gente tem e o que, digamos, cai na prova, o que possa afetar a compreensão de vocês, pelo menos para a gente poder fazer a nossa avaliação mais tranquilo. A segunda pergunta é o que aconteceria se estrelas não nascessem? Muito interessante essa pergunta. Se as estrelas não acabassem nascendo, não existe nenhum fenômeno, por exemplo, nuclear, que fizesse as estrelas nascerem, muito provavelmente a gente só teria o universo aos poucos virando uma bola de gás muito grande. E ponto. Tá? E quente, provavelmente, cada vez mais quente no interior. E a gente teria uma bola enorme do tamanho do que seria o próprio universo muito quente. Muito provavelmente, talvez nunca explodiria, ou nunca chegaria ao ponto de conseguir explodir. Assim eu imagino, pelo menos. Tá? Pode ser bem imprecisa a minha resposta, mas é o que eu sou capaz de responder. É uma pergunta que sai fora do nosso conteúdo, por assim dizer, mas é uma curiosidade muito bonita, muito interessante. Mas é o que eu acredito, com o conhecimento de física que eu tenho, que provavelmente aconteceria. E se não tivesse nem gravidade, por assim dizer, para atrair a matéria entre si, então provavelmente seria simplesmente gás espalhado, matéria, poeira espalhada por todo o universo. Seria uma coisa bem sem graça, por assim dizer. Oitavo. Essa aqui também é uma pergunta muito interessante, uma curiosidade de como seria, né? É muito interessante esse tipo de pergunta. Eu não acho que não compreendi bem a pergunta. Eu tentei traduzir ela de uma maneira que talvez eu consiga responder. Não que ela está confusa, mas eu acho que quem escreveu acabou se confundindo com algumas coisas, tá? Então, o pessoal que elaborou essa pergunta, espero que atenda a resposta de vocês, se não, entre em contato que daí eu tento responder melhor. Eu reelaborei a pergunta assim: planetas gasosos poderiam se desprender da órbita e passar próximos a nós, periodicamente, se não houvesse uma nuvem de material sólida? Eu entendo que essa nuvem é o cinturão de asteroides. Entre nós e eles, eu entendi assim a pergunta de vocês, tá? A resposta é que não, tá? O que mantém os planetas gasosos distantes da gente é simplesmente a alta velocidade que eles estão em órbita do Sol e a própria gravidade do Sol. O que mantém eles em órbita são essencialmente essas duas coisas, tá? Se não tivesse cinturão de asteroides ou eles do nada desaparecessem, isso não faria Júpiter e outros planetas gasosos virem mais perto da gente. Até o efeito poderia ser bem o contrário, porque como teria menos matéria entre nós e eles, teria menos coisa puxando eles para mais perto de nós. Faz sentido? Então, só vou esquematizar alguma coisa aqui para talvez dar mais sentido. Então, aqui a gente tem o Sol bem no meio. Ignorando outros planetas, aqui estaria a Terra. Aqui estaria o cinturão de asteroides. E aqui estaria a órbita de um planeta gasoso. Então, se o cinturão de asteroides sumisse, teria menos coisa puxando gravitacionalmente o planeta gasoso para o centro do sistema solar. Ele provavelmente iria ampliar a órbita dele para mais longe e não para mais perto. Mas enfim,
Então, o que mantém eles presos numa órbita ao redor do Sol é a gravidade do Sol, para que eles pudessem passar mais perto da gente. Olha, o que deveria acontecer seria bem difícil. Talvez o Sol aumentar a massa dele, o que é muito improvável, porque afinal de contas, o que iria fazer o Sol aumentar suficientemente para atrair os planetas mais para perto de si? E seria trazer os planetas Júpiter e os outros mais perto do Sol, mas também atrairia nós mais para perto do Sol. Então, talvez se equilibrasse, não sei se iria fazer tanto os planetas chegarem mais próximos da gente, tudo depende de quanto aproximaria. Só que se aproximar demais e é tudo engolido para dentro do Sol, a gente provavelmente não conseguiria ver nenhum efeito deles mais próximos do Sol, perdão, mais próximos da gente no céu ou algo assim, tá? Não sei se eu respondi a pergunta, tá? Mas pelo que eu compreendi dela, seria mais ou menos essa a resposta, tá? Não deixem de dar uma revisada no material, nas perguntas que foram feitas, nas nossas correções. E no mais, bons estudos para vocês. Até a próxima.